3. Nós vamos ler os primeiros versículos do capítulo, mas deixa aberto, porque depois a gente vai continuar a leitura. Eu vou ler na King James 1611, que é a versão que temos usado. Romanos capítulo 3, versículo 1 em diante. Diz a palavra de Deus, já Romanos capítulo 3, versículo 1 em diante. Que vantagem então tem um judeu? Ou que proveito há na circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque foram-lhes confiados os oráculos de Deus. E se alguns deles não creram, a sua incredulidade anulará a fidelidade de Deus? De forma alguma. Sim, que Deus seja verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça ressalta a justiça de Deus, o que nós diremos? Seria Deus injusto por tomar a vingança? Eu falo como homem. De forma alguma. Pois então, como Deus julgará o mundo? Pois se a minha mentira fez abundar a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda julgado também como um pecador? E por que não dizemos como somos caluniosamente reportados? E como alguns afirmam que dizemos, façamos o mal para que venha o bem? A condenação dos tais é justa. Então o quê? Somos melhores do que eles? Não, de maneira nenhuma. Pois nós já provamos antes que tanto judeus como gentios, todos eles estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, não nenhum. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram do caminho e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum. A sua garganta é um sepulcro aberto, as suas línguas enganam. Veneno de áspide está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. A igreja de Roma era uma igreja mista. Aliás, antes a gente escrevia mista com X, misto quente, misto frio. E aí caiu, a nova ortografia virou com S, por causa de mistura. Então, uma igreja mista é uma igreja misturada. Eu, que sou dos mais antigos e já passei por algumas reformas ortográficas, eu lembro quando era garoto, de repente a professora disse, agora a gente não vai mais escrever assim, a gente vai escrever assado. E mudaram algumas coisas, e depois mudou de novo. Então, às vezes, eu fico meio confuso. Mas a igreja de Roma era uma igreja misturada. Tinha tanto os judeus, como os não-judeus, os gentios. E eles congregavam juntos numa igreja só. Tá? Em alguns versículos de Romanos, nós vamos ver que Paulo
escreve alguns pedaços para os gentios e outros pedaços ele escreve para os judeus. Romanos capítulo 2, por exemplo, versículo 17 e o 21, a gente vai encontrar. Ele está falando para os judeus. Eis que tu és chamado de judeu, e descansas na lei, e te vanglorias em Deus. Aí chega no versículo 21, ele diz: tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo. Tu que pregas que o homem não deve furtar, tu furtas. Mas aí quando a gente chega no capítulo 11, versículo 13 e 14, o Paulo está escrevendo para os gentios da mesma igreja. E ele diz: porque eu falo a vós, gentios. Eu falo a vós, gentios, na medida em que eu sou apóstolo dos gentios, eu magnifico o meu ofício para ver se de alguma maneira eu possa provocar ciúmes aos que são da minha carne, ou seja, aos judeus, e salvar alguns deles. Então a igreja de Roma era uma mistura, tinha judeus convertidos ao cristianismo e tinha os gentios que se converteram ao cristianismo. E parece que havia uma certa disputa quem que era o melhor. Às vezes os filhos têm essa coisa, né? De quem que a mamãe gosta mais. É de mim, de quem que a vovó gosta mais. Eu conheço uma família que os próprios avós tentam fazer uma briguinha entre os netos, dizendo: olha, eu gosto mais desse aqui do que de você. E aí acontece uma briga entre os netos. Mas nessa igreja de Roma, alguns se achavam melhores. Acontece a mesma coisa na igreja dos nossos dias. Não sei se você já viu alguns crentes de muitos anos de igreja que eles se acham melhores do que aqueles que chegaram semana passada. Ou vice-versa, gente que chega agora recentemente, acha que sabe de tudo e se acha melhor do que os mais antigos. A gente vê isso às vezes com pastores, às vezes pastores antigos acham que sabem mais do que os novos. E às vezes tem pastores novos que acham: agora a igreja vai para frente porque eu sei como funciona a coisa, e os velhos não sabem de nada. Então, na igreja de Roma, tinha essa disputa, quem era melhor. Ou às vezes as pessoas que frequentam a igreja há muitos anos: eu sou do tempo que era lá na rua de baixo, ou eu sou do tempo que era o tabernáculo de madeira, e a pessoa se acha melhor do que quem entrou há um ano atrás. Deus não tem filhos preferidos. Romanos 2, versículo 11 diz: porque não há acepção de pessoas para Deus. Para Deus não tem diferença quem entrou mês passado e quem está há muitos anos na igreja. Para Deus não faz diferença se a pessoa era judeu e se tornou cristão, ou se é um não judeu que se tornou cristão, ou se a pessoa não é nada. Deus ama todo mundo de maneira igual. Alguém escreveu e disse: Deus não tem filhos preferidos, e sim pessoas que preferem mais a Deus do que qualquer outra coisa na vida. Tem gente que gosta mais de ficar com Deus, e tem gente que quer ficar longe de Deus. E às vezes reclama dizendo: Deus não gosta de mim. Não, é que não procura Deus. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre a justiça de Deus como nosso alvo. Tá? Esse grupo de judeus, que eles eram da antiga aliança, nós temos aí na nossa Bíblia Velho Testamento e Novo Testamento. Outra palavra poderia ter colocado antiga aliança, nova aliança. A antiga aliança é aquilo que aconteceu antes de Jesus. E a nova aliança é tudo que aconteceu depois que Jesus nasceu. E a velha aliança, Deus deu, por exemplo, as leis ao seu povo por intermédio de Moisés, naquele período que eles estavam no deserto, tinham saído do Egito, depois de 400 anos como escravos numa terra pagã, uma terra que não adorava a Deus, muito pelo contrário, os egípcios tinham muitos deuses, Deus que tinha forma de bicho,
o rio era um deus, os faraós eram deuses. Então o povo de Deus ficou 400 anos no Egito, no meio de pagãos, e aí Deus os tira de lá. É o que a gente celebra na Páscoa, a saída do povo no Egito. E Deus diz: agora eu vou ensinar para vocês como é que vocês vão me conhecer e me adorar. Então Deus tinha que praticamente formatar o seu povo de novo. O computador da pastora estava dando alguns problemas. Toda vez que ela ia fazer alguma coisa, ela dizia: dá uma mensagem aqui na minha tela que não tem espaço. Aí eu olhava no computador, tinha a parte C, dizendo que estava cheia, mas a parte D estava muitos gigas à vontade. Aí eu levei lá para o Maílson, aquele mesmo que consertou meu celular, que eu comentei com os irmãos, que ele é membro da Igreja do Nazareno do Monte Timó. Ele falou: pastor, tem que formatar. Eu vou perder arquivo? Não, não vai perder arquivo, mas tem que formatar. Aí voltou agora com espaço, não, ele juntou o seio dele e agora tem espaço à vontade. O povo de Deus praticamente precisava ser formatado de novo. Deus tinha que tratar com o seu povo para que eles entendessem como adorar o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Meu pai, quando orava, ele falava ao Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E quando diz assim, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, está dizendo Deus da Bíblia. O povo de Deus precisava conhecer a Deus, precisava conhecer como servir a Deus. E não foram apenas os 10 mandamentos que a gente encontra lá em Êxodo, capítulo 20, do 1 a 17. Não eram apenas 10 mandamentos. Os mandamentos são conhecidos, e Deus falou todas essas palavras dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti nenhuma imagem esculpida ou qualquer semelhança de alguma coisa que está em cima no céu, ou que está embaixo na terra, ou que está na água abaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus. Sou Deus ciumento, Deus zeloso. Deus não queria dividir o seu povo com outros deuses. Deus está dizendo isso. Vocês têm que ter a mim só como Deus, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem, e mostro, você vai dizer, mas como Deus é mau, né? 3 gerações, mas Deus diz: e mostro misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, gerações e mais gerações. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do Shabat para mantê-lo santo. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o Shabat do Senhor teu Deus. Nele não farás obra alguma, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu gado, nem teu estrangeiro, que está dentro da tua porta. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e descansou no 7º dia. Portanto, o Senhor abençoou o dia do Shabat e o santificou. Versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não assassinarás, ou não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem seu carro, nem seu iPhone, nada, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma. 10 mandamentos, mas não eram apenas 10, eram 613 mandamentos.
613 mandamentos, os 10 mandamentos estão no meio deles. O judeu guardava 613 mandamentos, sendo 248 mandamentos positivos. Ou seja, o que fazer? Faça isso, faça aquilo outro. E 365 mandamentos negativos. Não faça aquilo, não faça tal coisa, não faça aquilo outro. Então o judeu guardava a lei, 613 mandamentos. E o Paulo, falando sobre ele mesmo, ele diz no tocante à lei, um fariseu, ele era um fariseu, o fariseu era detalhista da lei, meticuloso, mas aí o Paulo conheceu Jesus. E quando ele conhece Jesus, lá em Filipenses, ele escreve, Filipenses 3, 8 e 9, ele diz: na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Ou seja, tudo que eu aprendi antes de conhecer Jesus, todas as coisas, eu vi que não eram importantes, tão importantes, por causa do conhecimento da excelência, do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo minha própria justiça que vem da lei, justiça própria. O que é justiça própria? É quando a pessoa faz as coisas para dizer: lá, ó, eu faço tudo direitinho, eu sou bom, eu cumpro as leis. É a justiça própria. É quando a pessoa cumpre a lei para poder dizer: eu sou melhor do que o Edmilson, eu cumpro todas, eu faço direitinho. E aí a gente acha esse trecho, como eu disse, na igreja de Roma, parece que tinha uma briga entre os judeus e não-judeus. Os judeus se achavam melhores do que os não-judeus. Aí a gente começa o capítulo 3, olha aí na sua Bíblia, e Paulo começa esse trecho dizendo: que vantagem então tem o judeu? Ou que proveito há na circuncisão? Lembra a circuncisão que eu comentei semana passada, que era aquela cirurgia que todo judeu fazia ao 8º dia de vida, só os meninos, naquela parte que só os menininhos têm. Minha família veio da Argentina, e aí desde cedo eu me lembro meus pais dizendo: cuidado com o pajarito. Pajarito é passarinho pequenininho. Cuidado com o pajarito. Vai cair daí, vai machucar o pajarito. Né? Cada família tem um nome. E lá na minha casa, quando era pequeno, era o pajarito. Né? A gente sabe, quando vem a criança segura muito e fala: vai fazer xixi, não precisa não. Eles ficam assim, eles querem brincar, mas querem ir no banheiro. Querem brincar, aí você fala: está segurando muito, vai lá no banheiro. Então o menino tinha que fazer essa cirurgia, essa marca. Era a circuncisão que comentamos semana passada, o 8º dia, a operação da fimose. Então, os judeus se achavam melhores. Aí, Paulo faz algumas perguntas. O que vocês acham? Melhor ser judeu do que ser gentil? Paulo faz essa pergunta. E essa forma como Paulo escreve, você vai ver no livro de Roma, ele faz a pergunta e já responde. Se chama figura de linguagem. É uma pergunta retórica. É uma pergunta assim que Paulo não pergunta e fica esperando a resposta. Ele pergunta e já dá a resposta. E é engraçado que às vezes ele dá a resposta assim de um jeito meio invertido, e aí você tem que prestar atenção na resposta dele para entender o que ele está falando. Mas ele faz a pergunta, ele pergunta: os judeus são melhores? Não, não são melhores. Ele pergunta e ele responde. Ele faz algo interessante. Ele começa a falar para os judeus, não é que ele diz para os judeus: vocês fizeram até aqui não vale de nada, joga fora tudo que você aprendeu no judaísmo,
não tem valor nenhum. Não, ele não faz isso. Porque as coisas do Velho Testamento continuam sendo importantes para nós hoje também. Senão a gente tem uma Bíblia bem fácil de carregar, só com o Novo Testamento. A gente não teria que carregar o Velho Testamento junto. Ainda mais quando a letrona grande que nem a minha, né? Minha Bíblia aqui é enorme. Mas, por causa do tamanho da letra. Se o Velho Testamento não tivesse valor, não teria por que a gente carregar, nem por que a gente ler ou estudar. Paulo está dizendo, ele começa dizendo que vantagem tem o judeu ou que proveito há na circuncisão. Aí ele mesmo responde no versículo 2, muita, sobre todos os aspectos, principalmente porque foram-lhes confiados os oráculos de Deus. Por que a gente tem o Velho Testamento? Por causa dos judeus. Porque eles receberam as mensagens, receberam as profecias e guardaram os escritos e copiaram e preservaram. Cada letra no hebraico equivale a um número. E quando eles pegavam o original e a cópia, eles somavam as letras do original, aí davam um número grande lá embaixo, pegavam a cópia e faziam a mesma conta, letra por letra, como se o A fosse 1, o B fosse 2, aí soma 1 mais 2, aí tinha que dar um número lá embaixo, aí eles comparavam a soma das letras da cópia com a soma da letra do original. Se desse diferença, eles jogavam fora a cópia, inutilizavam a cópia, tem erro, não serve. Não é que eles voltavam para ver, deixa eu ver onde foi que eu errei, para corrigir o erro. Eles jogavam fora, destruíam e começavam uma cópia nova. Uma pessoa copiar uma página inteira e no final da página você dizer não valeu de nada, deletava, começava tudo de novo. Graças a Deus pelos judeus, porque eles receberam tudo que está no nosso Velho Testamento. Nós viemos do judaísmo, Jesus era judeu. Não somos contra os judeus. Aliás, muitos judeus têm dificuldade de entender que muitos cristãos, principalmente aqui no Brasil, oram por eles lá. Eles não entendem porque alguns cristãos gostam da bandeira de Israel e oram por Israel. Porque na cabeça de muitos judeus, os cristãos perseguem os judeus. Por causa da morte dos judeus lá, por causa de Hitler e Inquisição. Muitos judeus foram perseguidos pela Inquisição. Inclusive no Brasil. Grupos de judeus que vieram ao Brasil e se reunir às escondidas. Sabe aquele chapeuzinho que o pessoal usa lá no Nordeste de couro? Você fala, não cobre nada, um redondinho assim. Aquilo era um jeito dos judeus vestirem aquela equipar, que é um chapeuzinho que eles carregam aqui atrás, preto. Se você olhar judeu, eles às vezes têm um chapeuzinho aqui atrás, preto. Como eles não podiam usar o kippah aqui no Brasil, eles inventaram um chapeuzinho de couro, que tem como se fosse uma estrela de Davi, e tem umas fitinhas penduradas assim, porque muitos judeus eles deixam essa parte aqui crescer e vira como se fossem uns cachozinhos assim. Então, aquele chapéu nordestino é um kippah disfarçado. Porque eles não podiam dizer, eu sou judeu, senão seriam mortos. Mas nós, cristãos, que entendemos a Bíblia, a gente sabe que os judeus estão aqui no propósito de Deus. Até o Velho Testamento vai falar dos judeus, o Novo vai falar dos judeus, e nós precisamos orar pela paz em Jerusalém. Temos que orar pelos judeus. Temos muitos judeus que se converteram, são os judeus messiânicos. Eles continuam judeus. Eles não têm que abandonar, agora não somos judeus, eles são judeus que entenderam que Jesus era o Messias. Não apenas um rabino, mas
Mas Paulo pergunta e ele responde. Ali no versículo 9, ele diz: então o que? Somos melhores do que eles? Eles quem? Os gentios. Paulo está perguntando para os judeus, que Paulo era judeu também, ele diz: nós somos melhores do que os gentios? Somos melhores do que eles? E ele mesmo responde dizendo: não, de maneira nenhuma, pois nós já provamos antes, Paulo já tinha escrito algumas coisas, que tanto judeus como gentios, todos eles estão debaixo do pecado. Mesmo com todas as leis, os judeus sempre davam um jeitinho, eles não são brasileiros, mas os judeus sempre davam um jeitinho brasileiro de quebrar uma lei. Nós vimos que um dos mandamentos era não matarás, ou na versão aqui da King James 1611, não assassinarás. Então, se o camarada tinha ordem de alguém, ele dava um jeito de espancar a pessoa, espancar. Quando estava a pessoa quase morrendo, ela deixava a pessoa e ia embora. Aí a pessoa morria. Você matou? Matei não. Não matei. Às vezes só virou as costas e a pessoa morreu, mas ela estava viva. Eu não matei. Então, ela poderia dizer: eu comprarei, eu não mato. Mas se você olhar o pé da letra, foi por causa dela que a pessoa morreu. Então havia vários jeitos de quebrar a lei. As pessoas davam um jeitinho, já não tem vários jeitos aqui para os irmãos. Tinha um, por exemplo, ao invés da pessoa cuidar dos pais que tinham ficado velhos, não tinha aposentadoria, não tinha pensão, INSS, não tinha nada disso na época. Então, quando a pessoa ficava velha e não conseguia mais trabalhar, os filhos deviam cuidar dos pais. Honra teu pai, tua mãe, para que se prolonguem teus dias na terra. Uma promessa de Deus. Você quer viver muito? Cuida dos seus pais. Cuida dos seus pais, porque você vai viver bastante. E os seus filhos vão aprender que você cuidou dos seus pais, eles vão cuidar de você. Mas aí a pessoa, para não cuidar dos pais, pegava toda a sua fortuna, todo o seu dinheiro e consagrava para Deus, corban. Jesus até fala sobre isso. Corban significa que eu não posso usar com outra pessoa, porque eu consagrei para Deus. Mas a pessoa podia usar com ela mesma. Então, eu não vou comprar comida para os meus pais, porque eu consagrei o dinheiro para Deus. Mas a pessoa ia no mercado e comprava para ela mesma, porque no corban a pessoa podia usar com ela mesma, só não podia distribuir. Era um jeitinho para não cumprir com o mandamento de cuidar dos pais. Olha lá no Jardim do Éden, quantos mandamentos eles tinham lá? Qual era o mandamento? Não é para comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que aconteceu? Tinha manga, tinha jaca, tinha jabuticaba, tinha amora, tinha morango, tinha a fruta que você mais gosta, não sei qual é. Nenhuma dessas importava. A ênfase passou a ser no proibido. Tanto assim que Eva disse: a árvore que está no meio do jardim, essa a gente não pode nem tocar nem comer. Só que se você for olhar a Bíblia, a árvore que estava no meio do jardim era a árvore da vida. Quem fala que a árvore que estava no meio do jardim é a Eva. O proibido passou a ser o centro da atenção dela. Todo lugar que ela passava, ela olhava para mim. Não posso. Tinha tanta coisa mesmo. Era aquela árvore, até que pegaram e comeram. A gente até brincou hoje de manhã que era um coco, porque a Bíblia diz que ele tomou e comeu, né? Então tomou a água e comeu. É brincadeira, né? A gente não sabe também, não era maçã, só os desenhos que falam que era uma maçã. A Bíblia não diz que fruto que era, não era maçã, não. Era um fruto, que era bonito. Mas eles preferiram quebrar o único mandamento. Então,
O judeu sempre dava um jeito de quebrar. Como é que era para ter sido? Era para o judeu ter entendido isso e aquilo, eu posso fazer, aquilo, eu não posso fazer. E porque eu amo meu Deus, que me tirou do Egito e me trouxe para a terra que Ele tinha prometido, eu vou honrar a Deus, eu vou obedecer. Há muitos anos atrás, muitos anos atrás, tivemos uma pessoa aqui na igreja e a pastora e eu estávamos aconselhando sobre casamento, coisa e tal, e ela disse, meu marido, a pessoa perguntou, o que seu marido gosta de comer? Se eu perguntar para a Lina, ela vai dizer o que o Frank gosta de comer. Sei que feijão é uma das coisas dele, né? E a pastora perguntou, do que seu marido? Porque ela, assim, faz um prato gostoso do seu marido, para melhorar o casamento. Do que seu marido gosta de comer? Ela disse, sabe quando arroz queima? E fica aquele arroz queimado que o Marcelo gosta também, que a Emília já deu uma olhada para ele ali, como quem diz. E não, ou é detesta? Um dos dois. O sogro gosta? É. Ela disse, ele gosta quando queima o arroz e fica aquele arroz no pretinho assim no fundo da panela, não pretinho escurinho. Aí a pastora disse, então você deixa queimar de vez em quando? Ele disse, não, meu arroz é soltinho. Era para ela de vez em quando deixar a panela queimar um pouquinho só para dizer que meu marido gosta. Meu arroz é soltinho. Mas porque meu marido gosta, eu vou deixar passar um pouquinho. Aí eu como a parte de cima e ele vai ficar feliz da vida com o arroz do jeito que ele gosta. Mas ela preferiu manter o orgulho de dizer, meu arroz é soltinho, nunca queima. Era para o povo de Deus olhar essas leis e dizer, puxa, agora eu sei o que Deus quer que eu faça e o que Deus não quer que eu faça. E eu vou seguir. Ao invés disso, eles preferiram pensar, eu consigo mexer aqui, consigo mexer lá, eu consigo dar um jeitinho ali. Era, por exemplo, o povo, naquela questão de levar um cordeirinho até o templo, o tabernáculo para ser imolado, e não era ir lá no pasto, pegar qualquer um e levar. Tinha um monte de detalhes, a idade, sem defeito, sem mancha, não podia ser aquele que o lobo deu as mordidas, não podia ser aquele que ficou cego porque espetou no espinho, tinha que ser perfeito, tinha que trazer para dentro de casa por uns dias, tinha que acompanhar o bichinho por uns dias, e as crianças vão pegar morto, para depois levar no templo ou no tabernáculo, e pôr as mãos em cima e sacrificar por causa do pecado. Era para as pessoas dizerem, não vou pecar não, senão vou ter que matar uma ovelhinha, ela não fez nada. Mas aí as pessoas começaram a pensar, tudo bem, não faço coisa errada, depois eu pego uma ovelhinha lá, levo no templo e limpo a minha situação diante de Deus. Então, era para o povo levar as coisas de maneira diferente. Então, na igreja de Roma tinha os judeus, mas também tinha os gentios. O povo da nova aliança. O povo da nova aliança. O povo que precisava entender, eles não são melhores do que eu. Você que chegou na igreja recentemente, você tem que olhar para a igreja e dizer, eles não são melhores do que eu, nem eu sou melhor do que eles. Você que cresceu numa família e desde bebezinho já foi trazido à igreja e passou por todas as classes de escola dominical, eu fui assim, passei todas elas, desde berçário, aliás, quando era bebê, não tinha berçário. Berçário foi depois que fizeram upgrade e fizeram berçário. Mas eu passei por tudo. Mas eu não sou melhor do que alguém que chegou agora, que veio do mundão, e até semana passada estava fazendo tudo errado. Não sou melhor. Porque quem salva é Jesus. Olha ali o versículo 21 a 25. Mas agora,
a justiça de Deus se manifestou sem lei, tendo testemunho da lei e dos profetas. A lei e os profetas, o Velho Testamento, lei e os profetas, serviu de aio. Aio é o tutor que a gente amarra numa mudinha, uma plantinha nova, para a plantinha não ficar caída. Você pega uma madeira bem retinha, forte, e amarra a mudinha junto com aquela madeirinha. A mudinha vai crescendo, chega uma hora que ela passa o tutor, chega uma hora que ela vira uma árvore. Agora que nós estamos no tempo da árvore, a gente não pode olhar para o tutor e dizer: tutor, você não serve de nada. Não, a gente tem que olhar para o tutor e dizer: tutor, obrigado, porque quando eu era novinho, você que me segurou. Quando as crianças jogavam bola aqui na rua, e você que aguentou as boladas. Tutor, obrigado porque você que me indicou que eu tinha que crescer para cima e não para o lado, porque o vento geralmente era daqui para lá, e eu queria ficar inclinado, mas você... Então Paulo está dizendo aqui, a lei e os profetas foram testemunhas para essa nova aliança. Indicaram, versículo 22, a justiça de Deus, que é pela fé de Jesus Cristo para todos, sobre todos os que creem, porque não há diferença. Essa justiça de Deus não é a justiça própria. Lembra que eu falei que o judeu cumpria as leis para dizer: eu sou justo? Ainda hoje tem gente que eu dou comida para os pobres, eu dou esmola para os pobres, eu dou brinquedo para as crianças carentes, e às vezes a pessoa acha que o que ela faz de bom é que vai torná-la justa. Nada disso nos torna justos. Justos é sem culpa diante de Deus. Nós já pecamos, a Bíblia diz: todos pecaram e precisam da glória de Deus. Todos. Até quando o Donizete olha assim calminho, que a gente acha que é calminho, a Laíde que sabe se ele é calminho ou não, né? Mas aqui na igreja a gente sempre olha para ele e fala: calminho ou Donizete? Eu não vai dizer, às vezes não, né? Mas todos nós já pecamos. Como é que a gente vai se tornar justo diante de Deus se nós já pecamos? Só tem um jeito. É Deus olhando para nós e a gente dizendo: eu, pela fé, eu busco perdão dos meus pecados. E Jesus vem sobre a nossa vida e Deus olha para a gente e diz: agora você está justo. Agora que Cristo é o seu Salvador, você está justificado. A justiça de Deus, ela vem por Jesus Cristo e ela serve para os judeus também. Muitos judeus aceitaram Jesus. O Pedro era judeu, o João era judeu, o Marcos era judeu, o Paulo era judeu, Tiago, e a gente poderia falar das mulheres também que eram, mas aceitaram Jesus e reconheceram Jesus. Ainda hoje, a justiça de Deus, que deve ser o nosso alvo, ela só vem sobre nós. Não é cumprindo a lei. Não adianta voltar agora, diz que é o sábado, tem que guardar, então vamos guardar o sábado. Na nova aliança, todos os dias são santos. Segunda-feira é santa, terça é santa. Separe um tempo para vir à casa do Senhor e dizer: seguir a semelhança. Tem gente que trabalha por turno e no domingo tem que trabalhar. Então diga: eu vou trabalhar hoje, mas eu vou separar tal dia, eu vou ler, vou orar, vou dar uma parada. A justiça de Deus, versículo 22, que é pela fé de Jesus Cristo, para todos os que creem, porque não há diferença, porque todos os pecados estão privados da glória de Deus, sendo justificados livremente pela graça, através da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus estabeleceu para ser
a propiciação através da fé no seu sangue, para declarar a sua justiça pela remissão dos pecados que são passados na paciência de Deus. Você já pegou? Sozinho você não vai conseguir resolver. Sozinha você não vai conseguir resolver. Tem que chegar diante de Deus e dizer: Deus, me perdoa os meus pecados. Que Cristo seja o meu Salvador, que eu ande com Cristo e aprenda de Cristo para imitar a Cristo na minha vida. Vamos ficar em pé. Os judeus são melhores? Não. Você é melhor que os judeus? Não. Você é melhor que os crentes antigos? Não. Você é melhor que os crentes novos? Não. Você é melhor que os crentes das outras igrejas? Também não. Somos iguais diante de Deus. E para sermos salvos, só mediante a justiça que vem de Deus. A graça de Deus. A graça já diz, é de graça. Você não compra, você não paga. Nada que você possa fazer vai comprar a sua salvação. Ninguém vai poder comprar a sua salvação depois que você morrer. Você tem que tomar as decisões agora, enquanto você está vivo. Enquanto você está vivo. Vamos orar. Meu Deus. Obrigado porque não temos mais que seguir aquelas 613 ordens, mandamentos. Hoje o que nós temos que fazer é entregar nossa vida ao Senhor e aprender do Senhor o que fazer e não fazer, e aprender pela Tua palavra aquilo que o Senhor quer de nós e aquilo que o Senhor não quer para nós. Meu Deus, mesmo no Velho Testamento vamos encontrar muitas coisas que ainda se aplicam hoje. E vamos encontrar no Novo também outras coisas que foram acrescentadas, ou foram melhor explicadas, ou foram ampliadas. Obrigado, Senhor. Que haja em nós uma obediência não por medo, que haja em nós uma obediência não para nos declararmos justos, mas que haja em nós uma obediência porque desejamos te servir por amor, não por obrigação, mas te servir porque queremos te agradar, porque queremos te honrar, porque queremos agir como o teu povo deve agir. Ó Deus, que tudo aquilo que não nos convém, que o teu Espírito Santo esclareça no nosso entendimento, que o Espírito Santo diga: olha, todas as coisas são lícitas, mas esta não te convém. Esta situação não é para você. Aquilo lá eu quero que você comece a fazer. Ó Deus, que o teu Espírito Santo nos convença daquilo que é pecado, daquilo que não é para nós, mas que teu Espírito Santo também nos convença da justiça e do juízo. Que teu Espírito Santo nos convença de que somos teus filhos, porque entregamos a nossa vida ao Senhor. Que o teu Espírito testifique com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. E que como os filhos amados, que a gente faça aquilo que o Senhor espera que façamos. E que a gente não faça aquilo que o Senhor não quer que façamos. Que por amor a gente te sirva. Que por amor a gente compartilhe aquilo que temos recebido do Senhor. Porque outras pessoas também precisam entender isso. Outras pessoas também precisam entender que estão debaixo do pecado, e elas precisam entender que só tem um jeito para serem justificadas. E o único jeito, o único caminho é Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, e Ele mesmo disse que ninguém vem ao Pai se não for por mim.
A gente tem essa mensagem clara no nosso coração. Algumas pessoas vão nos perguntar: quem são os judeus? O que eles acham? Que a gente consiga explicar do nosso jeito, que a gente consiga mostrar esse decorrer da história do Velho Testamento até chegar no Novo, até Cristo nascer. E como o Novo Testamento fala de Cristo, o Cristo que já veio, enquanto o Velho fala do Cristo que viria. De como o Novo compartilha passagens do Velho e amplia essas passagens e explica melhor. Ó Deus, que a gente seja o povo da palavra, Velho e Novo Testamento, que a gente creia na palavra, que a gente viva a palavra, que a gente seja uma igreja da palavra. Em nome de Jesus, pedimos a Deus que aquilo que está escrito aconteça no nosso meio, que a Tua presença nos inunde, que a Tua paz esteja sobre nós, que o Teu Espírito Santo nos conduza, que o Teu Espírito Santo nos explique o que está na palavra, que o Teu Espírito Santo nos use para repartir aquilo que temos recebido. E nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque o Senhor preparou um plano de salvação em Cristo Jesus para nós hoje e para todos que já vieram e para aqueles que virão, em nome de Jesus.